A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe seu joinha. O tema hoje é chamados e escolhidos. Os homens, quando completam 18 anos, são convocados ao exército aqui no Brasil, ou seja, são chamados. E ao chegar lá, passam por uma seleção a qual é escolhido quem vai servir. Assim também é no reino de Deus. O Senhor chama, os convocados passam pela seleção, os desertos, as lutas, as provas, mas quem fica firme até o fim é o escolhido. Hoje eu vou falar sobre o chamado de Pedro Simão. Em Mateus 4,19, disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Pedro foi chamado e passou pela seleção e reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Pedro tinha sido chamado para ser discípulo. Ele estava passando pelo discipulado, estava aprendendo com o nosso mestre, mas isso não quer dizer que ele era convertido. Ele não era convertido. Muitos estão dentro da igreja passando pelo discipulado, mas ainda falta ser liberto, falta ser convertido de verdade. Em Lucas 22, do 31 ao 32, diz que Pedro ainda não era convertido, amém? Podemos ver em várias histórias que Pedro nem sempre fazia as coisas perfeitamente, as coisas certas, sabe? Por exemplo, quando ele cortou a orelha do servo Malco e teve que ser repreendido por Jesus, ou quando ele adormeceu no Getsemane ao invés de vigiar, ou quando ele teve medo ao andar sobre o mar, amém? Portanto, não é como começamos que determina o nosso final. Nós temos uma natureza humana pecaminosa, com todas as suas tendências e fraquezas, mas não precisamos ficar presos a isso. Na verdade, essas não são as coisas que determinam como nossas vidas serão. E depois, mais um pouquinho à frente, após a ressurreição de Cristo, o Senhor confirma o chamado de Pedro em João 21,15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Repetindo 3 vezes essas palavras, Jesus confirmou não só o chamado, mas também a sua escolha. E mais à frente, Pedro foi batizado com o Espírito Santo. E através do seu sermão, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Veja o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ninguém dava nada por Pedro Simão. Ele era um homem impulsivo, desobediente, mas quando ele se converteu de verdade, o Espírito Santo deu domínio próprio, sabedoria, ousadia para levar o Evangelho. Tem muita gente que fala: "O que essa pessoa está fazendo na igreja? Se aqui fora ela é a mesma coisa." Veja o exemplo de Pedro. Ele andava com o mestre, foi escolhido por discípulo, fazia muita coisa errada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo tomou a frente da sua vida, Pedro se converteu. Seu caráter foi mudado, até a sua sombra curava, em Atos 5:12. Nós devemos de alguma maneira chamar a atenção de Deus. Se o Senhor te chamou para a obra, faça com perfeição, faça direito para agradar a Deus. Faça o melhor, assim como Abel, que fez o melhor holocausto. Já ouvi muitas pessoas no mundo falar que foi chamado, mas escolheram não obedecer. Para gerar a confiança do Senhor, consiste em obedecer o chamado, viver o chamado, se permitir ser lapidado, se disponibilizar para a boa obra, amém? Que o Espírito Santo venha plantar essa semente no coração de vocês, que venha germinar e dar frutos. Em nome de Jesus eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, amém?